Esse vídeo é para você que está começando a investir, tem pouco dinheiro ainda investido ou pretende começar. Como que você pode fazer fortuna fazendo parte de 1% dos investidores, aqueles investidores que mais têm lucro, que tem uma estratégia de dividendos mais assertiva, tem uma carteira de ações consolidada e que pode te aposentar no futuro. Então nesse vídeo vamos falar de qual estratégia que você pode usar para começar, dicas para acelerar a sua carteira de investimentos, quais ações que você pode escolher, como que você pode escolher elas e quanto que rende as ações de dividendos investindo durante um certo período de tempo. Será que você consegue se aposentar investindo por pouco tempo? Vamos conferir. Um dos principais livros e ensinamentos para quem quer viver de dividendos e busca uma carteira previdenciária é o livro Faça Fortuna com Ações, que foi criado por Décio Bazin, que popularizou a técnica do preço teto, que esse método vai te mostrar o preço máximo que você pode pagar numa ação para receber um bom dividendo e ter margem de segurança. Ele diz que para você fazer fortuna com ações é algo possível e que deve ser muito bem planejado e que depende também de qual objetivo que o investidor adquire ou compra uma ação. Então, se o seu foco é viver de dividendos, você vai comprar ações que pagam dividendos ou que podem pagar altos dividendos no futuro. E ele dizia que o critério para você escolher uma ação, basicamente, é o nível de endividamento de uma empresa tem que ser baixo, porque uma empresa que tem muita dívida não paga um dividendo alto. Porque pense comigo, ela vai primeiro quitar a sua dívida para poder distribuir lucros. E também, se ela tem essa dívida que não seja para crescimento, ela vai estagnar. Ela primeiro vai ter que quitar sua dívida para poder crescer. E essas empresas também precisam estar livres de notícias negativas, ou seja, sem escândalos de corrupção, sem problemas com diretores, CEOs, como por exemplo a Petrobras, que é uma empresa estatal e vive com notícias negativas porque o governo fica influenciando. E obviamente o dividend yield, ou seja, o dividendo tem que ser maior do que o investimento de renda fixa. E como que podemos estipular isso? Basicamente, a renda fixa média nos últimos anos é de 11,5%, isso considerando os últimos 20 anos, de 2003 até 2023, seguindo essa tabela. Então, se você for pegar 11,5%, tirar 15% de imposto, porque diferente dos dividendos, a renda fixa é taxada, sobraria 9,7%. Agora, você tem que tirar um percentual da inflação, porque o seu investimento em renda fixa, se você retirar todos os seus juros ganhados, você não vai crescer seu patrimônio, diferente de ações, que cada ação tem um crescimento de lucros e sua cotação também interfere, ela vai crescendo suas cotações com o tempo. Tirando 6% em média para a inflação, que é a nossa média histórica atualmente, sobraria 3,7% livre para você utilizar da renda fixa. Não vamos ser tão rude, vamos estipular 4 a 5%. Então, seguindo o critério de Décio Bazin, uma ação boa pagadora de dividendos tem no mínimo 6%. Então esse dividendo é o esperado mínimo que você quer durante um ano. Sobre a estratégia, Décio Bazin falava, foque em número de ações, porque os dividendos são pagos pela quantidade de ações que você tem. Então, se você segue o método previdenciário, que é o que vamos falar nesse vídeo, para você ganhar dividendos com o intuito de se aposentar no futuro. Esses dividendos vão ser pagos em função do seu número de ações. Por isso você vai utilizar a técnica do preço teto, que é o preço máximo que você pode pagar numa ação, para receber esse bom dividendo e ter margem de segurança, para poder comprar barato. Quanto mais barato você compra, melhor o seu dividendo, mais capital você vai acumular e mais margem de segurança. Então nesse método, o principal ponto é a consistência. Você tem que comprar barato, ter uma consistência boa de aportes e deixar o tempo agir ao seu favor. Vamos entender como uma ação boa pagadora de dividendos funciona, como por exemplo, Banco do Brasil. Todos sabemos que ela paga um dividendo muito alto, é um banco muito bom, todo mundo já está careca de saber que é uma ótima ação. Mas por que ela é boa? Simplesmente, o seu preço sobre valor patrimonial, o seu preço contábil está abaixo de 1, então está abaixo da sua média. O seu preço sobre lucro, que indica o tempo que você demora para recuperar o seu valor investido, se o banco pagar 100% de payout, é em 4,4 vezes. É um indicador muito baixo. Então, somente com esses dois indicadores, você já poderia observar que o banco está descontado, mas não é só isso. Eu diria que um dos principais indicadores é o ROI, não tem como deixar de fora, até porque o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Quase todas as empresas que deram um bom investimento nos últimos anos têm um ROI elevado, porque a empresa rentabiliza muito bem o seu patrimônio. Se ela pagar menos de 10%, é melhor vender tudo e colocar na renda fixa, até porque 10% você consegue com facilidade
em qualquer título público. Então, um ROI de 19,5% do Banco do Brasil é fenomenal. Tem um CAGR de lucros, ou seja, um crescimento de lucros médio em 5 anos de 16,6%. Também é um crescimento muito bom. As ações têm que crescer os seus lucros, porque se você retira os dividendos para poder viver de renda, se ele ficar estagnado, o seu poder de compra vai ser afetado. Claro que as ações caem seus lucros há alguns anos, passam por momentos mais difíceis, momentos de investimentos, mas no longo prazo, em 5, 10 anos, tem que ter um bom crescimento de lucros. Aliado a isso, uma empresa boa pagadora de dividendos geralmente tem um payout mais elevado, porque ela distribui mais lucro. Obviamente o Banco do Brasil é 41%, um payout muito bom, mas tem empresas de energia que distribuem 70% ou empresas de seguradora que distribuem 90%. Então, na minha opinião, os principais indicadores são preço sobre valor patrimonial, PL, payout, ROI e CAGR de lucros. Junto com isso, analisar a dívida líquida da empresa. Ou seja, vamos pegar um exemplo da Taesa, que está com uma dívida líquida sobre seu EBITDA, ou seja, lucrando os impostos, juros e depreciações de 4,4 vezes. Você tem que analisar de acordo com sua média histórica, que hoje é em 2,3 vezes, está no seu topo de dívidas, e também com o segmento. Tem segmentos que precisa de menos dívida para poder crescer, agora como segmentos de transmissão de energia, que a Taesa faz parte, precisa captar muito dinheiro para poder fazer seus investimentos. Obviamente vai ter mais dívida, mas 4,4 vezes está bem elevada. Se ela for usar essa dívida para poder crescer com novos investimentos, está ok. Mas se não é de forma saudável, como as pessoas dizem, fique de olho e reduza seus aportes ou até mesmo venda a sua posição, claro, se estiver muito elevado. E se você tivesse investido de janeiro de 2016 até janeiro de 2023, 7 anos, um aporte inicial de R$1.000 e mais R$1.000 por mês de aportes consistentes. Isso sem se importar com o preço. Vai ter anos que você paga caro demais no Banco do Brasil, não vai ter um bom investimento. Obviamente você iria escolher outras ações que estão descontadas e iria fazer esse aporte para potencializar os seus ganhos. Mas investindo de maneira burra, como as pessoas dizem, sem olhar o preço, olha como que seria a sua rentabilidade. Você teria acumulado quase 3.500 ações, hoje você teria um patrimônio de R$170 mil, praticamente dobrou, teria recebido em 2022 quase R$15 mil de dividendos, dá um pouco mais de R$1.300 por mês, e em 2023, até agora, R$12 mil. Digamos que finalize com 16 mil, que vai superar provavelmente 2022 com mais dividendos. Então 16 mil reais dividido por 12 daria R$1.333. Só para vocês verem que investindo de maneira básica, sem se importar com o preço, claro, boas empresas, você pode gerar muito dinheiro. Você vai ter uma renda vitalícia reajustado conforme o lucro da empresa. Isso investindo por alguns anos, fazendo sacrifício. Esses R$1.300 por mês pode não parecer muito para algumas pessoas, mas já é suficiente para pagar um aluguel, uma despesa com energia, água, alimentação. Isso investindo apenas 7 anos da sua vida. Você fica 35 anos investindo para o governo para poder se aposentar. Imagina se você investir durante 35 anos em ações de dividendos, ações seguras que crescem lucros, não está endividado. Certeza que você vai ter uma aposentadoria excelente. Claro, você vai ter todo o patrimônio para poder retirar alguma hora também. Agora, a mesma coisa com a Taesa. Lembra que eu disse para vocês que as empresas passam por momentos mais difíceis? É o que está acontecendo. Caiu seus lucros, mas no longo prazo é uma empresa que está crescendo muito rápido, uma empresa que paga ótimos dividendos, e em momentos assim que você aproveita para fazer novos aportes e aumentar sua posição. É como diz aquele ditado: compre aos sons dos canhões e venda aos sons dos violinos. Claro que você não vai vender uma empresa que paga ótimos dividendos, é como vender sua melhor vaca leiteira. De qualquer forma, uma empresa que deu quase 400% de retorno em 10 anos, tem uma dívida elevada, mas de acordo com o seu segmento, fique atento, está com um CAGR de lucros negativo este ano porque caiu seus lucros. Mas a sua média histórica é 10,13. 2022, 21 e 2020 ficou em torno de 20%, muito bom. Tem um ROI de 17%, um ROI também excelente. Seus dividendos está crescendo ano após ano, como em alguns outros anos. Tem uma queda nos seus lucros, mesmo caindo, paga um excelente dividendo de 6, 7, 8%. Então, se você tivesse investido na Taesa também R$1.000 por mês, de janeiro de 2016 até 2023, você teria hoje praticamente 5.100 ações, teria um patrimônio quase a mesma coisa que do Banco do Brasil, R$174 mil, teria recebido em 2022 R$24.758 de dividendos, dá mais de R$2.000 por mês, e 2023
quase 12 mil. Provavelmente vai fechar nos 12 mil. Daria R$1.000 por mês. É uma renda vitalícia para o resto da sua vida ou enquanto durar a empresa. E obviamente, se a empresa cair seus fundamentos, virar uma péssima empresa, você faz a venda e aplica em outra empresa excelente que paga bons dividendos. Agora vamos falar de um ponto fora da curva, que é a Klabin, uma empresa que, como eu falei no início do vídeo, que pretende pagar ótimos dividendos no futuro. Você pode investir em empresas boas pagadoras agora, mas empresas também para o futuro. Ela no preço de hoje, já vou adiantar, está acima do meu preço teto, que é R$4,50, não compraria. De qualquer forma, é uma empresa que vai crescer muito. Paga um dividendo mediano, 5 a 6%, o foco não é esse atualmente. Ela deu um retorno baixo para 10 anos, nem 200%. Tem um ROI de 38%, um ROI fenomenal, um CAGR de lucros de 93%, então indicadores de eficiência muito bom, uma dívida elevada, mas característico de segmentos de indústrias e produtos essenciais assim. Claro que, se elevar muito, você reduz seu aporte. Está num preço sobre valor patrimonial de 2,25. Considerando sua média histórica, que é 3,54, e dos últimos anos está 2,2, está bem abaixo da sua média. Ela não tem um dividendo tão alto. O máximo que pagou foi em 2022, 7,5%. Esse tipo de empresa são empresas para o futuro que você tem que olhar para o preço em especial. Comprar o mais barato possível, até porque se você comprar caro não vai ter um bom investimento. Vou mostrar agora na prática. Mesmo esquema, investindo de 2016 até 2023, R$1.000 por mês, você teria acumulado praticamente 28.900 ações. Seu patrimônio hoje seria R$136 mil, não é um patrimônio tão alto, levando em conta que você investiu por 7 anos. Seus dividendos foram fracos, você não ganhou nem R$10 mil num único ano em 2022 e 2023 vai chegar no máximo a R$7 mil, porque vai pagar o dividendo mais fraco comparado ao último ano. Então, mesmo investindo todos os meses R$1.000 por mês na Klabin, você ainda não recebe esse dividendo igual ao seu aporte. Até porque teve anos que você comprou caro demais, a mais de R$5, e ela não pagava um dividendo tão bom. Você não utilizou a técnica do preço teto. Agora, pessoal, essa é uma das partes mais importantes do vídeo, é o preço teto. Você tem que seguir a risca para receber seu dividendo e seu retorno. Até porque o dividendo que você recebe vai amenizando o seu retorno. Se você compra uma ação e ela paga 10% de dividendos por ano, por exemplo, em 5 anos você recupera 50% do valor que você investiu. Como que você pode estipular o dividendo projetado? Basicamente você faz uma análise do lucro projetado de acordo com as perspectivas do futuro, com o cenário macroeconômico, com as suas médias, e assim você multiplica pelo seu payout e divide pelo número total de ações. Tem vídeos aqui no canal recentes que ensina passo a passo como fazer. Então 27 centavos. Se eu for estipular um dividendo mínimo de 6% que eu quero com a Klabin, meu preço teto seria R$4,50. Agora digamos que você queira no mínimo 5% de dividendos com a Klabin. Eu fiz essa planilha bem rápida que se você alterar aqui para 5%, seu preço teto subiria para R$5,40 se pagar 27 centavos de dividendos. Se você estipular 7% que você quer no mínimo, seria R$3,86 de preço teto. Agora o Banco do Brasil, estipulando um dividendo projetado de R$4,83, com ele é bem fácil calcular esse lucro projetado também, porque ele fornece o seu lucro esperado mínimo e o máximo para o próximo ano. Sendo assim, eu peguei a média, nem o maior nem o menor. Peguei 35 bilhões de lucro projetado. Então, estipulando no mínimo 10% de dividendos, seu preço teto seria R$48,30. Mas por que 10% com o Banco do Brasil? É uma ação estatal, tem mais risco e ela paga ótimos dividendos. Você pode ser mais criterioso, até porque o risco da ação é embutido no preço também. Mas se você quer 8% de dividendos, seu preço teto seria R$60. Agora, se você quer 6%, como o Décio Bazin estipula, seria R$80. Mas é muito fora da realidade de hoje. Décio Bazin não considera que é uma ação estatal e tem mais risco. Está falando de ações privadas, sem interferência do governo. Se você quer 12% de dividendos, por exemplo, seu preço teto seria R$40. E por aí vai. Meu preço teto hoje é R$47. Eu estipulo 10% de dividendos, tiro esse 1,30, fico mais criterioso, R$47. Agora com a Taesa, dividendo projetado de R$2,80, se você quer 8% no mínimo, seu preço teto seria R$35. Se você quer 10% de dividendos, seria R$28.
Se você quiser 6%, seria R$ 46, então teria margem de segurança para comprar. Mas use o seu bom senso, a Taesa a R$ 46, obviamente estaria no seu topo histórico, você não teria margem de segurança nenhuma. Mesma coisa se eu estipular no mínimo 6% de dividendos com o Banco do Brasil. Para ele chegar a R$ 80, vai ser só daqui bons anos. Estipule de uma forma criteriosa e de uma forma com base na realidade atual do Brasil. Então, pessoal, quero passar uma dica para vocês que eu utilizo na minha carteira e diversos investidores também utilizam, mas muitos não conhecem. Basicamente, é você fazer aportes inteligentes de acordo com o seu preço teto. Hoje, as ações que estão abaixo do meu preço teto somente é Vale na minha carteira, que é R$ 70 de preço teto, Transmissão Paulista, que é R$ 25 meu preço teto, e Taurus, que é R$ 16. Mas Taurus, por enquanto, não quero aumentar a posição tão rápido, porque tem um tempo ainda, ela não vai disparar. E com essas medidas do governo atual contra Taurus, ela tem que se provar ainda no exterior. Mas claro, se eu fosse aumentar posição hoje com os dividendos que eu receber, digamos que a Irani pague um dividendo. Obviamente eu não vou comprar Irani, porque meu preço teto é R$ 10. Hoje está 11,60, subiu 41% na minha carteira. Ou eu compro o Vale, ou eu compro Transmissão Paulista. É o que eu fiz no passado, quero mostrar na prática. Entre os dias 9/5 até 18/5, eu recebi em torno de R$ 40 de dividendos. Justamente nesses dias, eu fiz a compra de 4 ações da Irani no preço de R$ 8,29, totalizou R$ 33, que saiu do meu bolso. Hoje, 4 ações da Irani no preço de R$ 11,64 viraram R$ 46. Então, os meus R$ 33 de dividendos que eu recebi se multiplicaram para 46. Então eu ganhei, além dos dividendos, a valorização dos meus proventos. Então essa é a principal dica que eu passo para vocês. Aporte os dividendos também de maneira inteligente. Não só o seu aporte mensal, porque a forma que vai potencializar os seus ganhos é os dividendos no começo. Você não pode retirar e tem que aportar de uma forma estratégica. Então nos primeiros anos da sua carteira é a parte de construção de capital. É o que eu estou fazendo. Todo mês meus aportes e meus dividendos estão crescendo. Sendo assim, meu patrimônio já se valorizou 14% em apenas alguns meses, somente de valorização, fora os dividendos que eu recebi. Sendo que o CDI rendeu 9%, o IPCA 3% e o Ibovespa 4,7%. Minha carteira teve 6 a 7% a mais de rentabilidade do que o CDI no período, quase o dobro. E pessoal, se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, te agregou conhecimento de alguma forma, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários e emojis personalizados. O principal intuito dessa categoria é incentivar a continuidade dos vídeos. Custa somente R$ 2,99 por mês. É um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas vai me ajudar demais para que eu possa continuar os vídeos. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo e nenhuma novidade aqui no canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.